Olá, bem-vindo ao Aqui Entre Nós, que nessa sexta-feira tem uma cara um pouco diferente. Ao invés de só eu e o Augusto batendo um papo aqui com você, nós temos um convidado especial, que é o economista Mansueto Almeida, um dos grandes especialistas em contas públicas aqui no Brasil. O Mansueto vem dizendo coisas duras, se apresentou no Exame Fórum 2015, na segunda-feira, e deu um soco no queixo de quem estava lá sentado na plateia. E eu convidei o Mansueto para, muito delicadamente, aplicar o mesmo soco em vocês e em nós aqui no estúdio. Mansueto, por que as coisas... Você veio sem luvas, né? Sem luvas. É bom porque assim dói mais. Por que as coisas estão tão ruins, hein, Mansueto? Bom, Carlos, estamos falando de um país que há 4 anos a produtividade não cresce, que esse país, possivelmente no ano passado, na revisão do PIB, vai ter um crescimento negativo do PIB. A expectativa do mercado para esse ano e para os próximos 3 é de um crescimento médio 0 ou negativo. Então isso vai dar 5 anos de PIB estagnado. E quando você divide pelo crescimento da população, queda de PIB per capita, meia década perdida. E esse país que está numa crise fiscal, que precisa fazer em 4 anos para cumprir a meta de primário, que o governo prometeu economizar até 2018, 2% do PIB. Para ele cumprir essa meta, esse país tem que fazer um esforço fiscal, ou corte de despesa, ou aumento de receita, até 2018 de mais ou menos 200 bilhões de reais. 200 bilhões de reais. E como é que se chega a esse número? O que o governo tem de fazer? Fácil. O governo tem que fazer 2 pontos do PIB, que é a economia que ele prometeu até 2018. Né? 1 ponto do PIB vai ter um aumento de despesa que já está contratado, que é Previdência, pela projeção do próximo governo. Isso dá 3 pontos do PIB e o governo, no ano passado, teve um déficit, setor público, de 0,6 do PIB. 3,5 do PIB, 3,6 do PIB, são 200 bilhões de reais, é a conta. Como o governo vai alcançar isso? Porque a Dilma disse que já cortou tudo que podia, né? Não, a gente está longe de cortar tudo isso que podia. Eu queria te ouvir. A gente está longe de cortar tudo que podia. Na realidade, nesses 7 primeiros meses do ano, o que o governo mais cortou, tanto o governo federal quanto estados e municípios, foi investimento. Que tradicionalmente, quando o governo precisa cortar a despesa de forma muito rápida, o que ele consegue ajustar de forma muito rápida é o investimento público. Para a gente ter uma ideia, para o telespectador ter uma ideia, em 7 meses do ano, o governo cortou de investimento do orçamento da União, o governo federal cortou 18 bilhões de reais. A gente tem um gráfico sobre investimento, não tem? Vamos ver. Investimento. Tem. Olha, investimento público. Investimento público. Esse aí é uma hipótese, quando a gente olha aí, quer dizer, o investimento público nos últimos anos, ele não cresceu tanto. A gente investiu no ano passado 1,4% do PIB do investimento, mas aí incluindo Minha Casa Minha Vida, que foi mais ou menos 0,3% do PIB. E a gente investia pouco. É pouco, porque durante todo esse período você teve um crescimento muito grande da despesa. Então, o investimento público, ele praticamente não cresceu. Em 2002, ele era 1% do PIB, hoje ele é ano passado foi 1,4%. E a tendência é que esse ano, se o governo continuar no mesmo ritmo de corte, o governo vai cortar esse ano algo como 30 bilhões do investimento, só do orçamento da União, e vai levar o investimento em relação ao PIB ao que era em 2007. Ou seja, em um ano, a gente vai matar 7 anos de expansão do crescimento do investimento. Que você dizia que o governo tinha onde cortar, né? Quando você falou que o governo o governo ele tem vários outros ou seja, ele está cortando investimento, está nos levando a uma posição que é aquela de 7 anos atrás. Isso. É isso. O que causa impacto em várias outras, o desemprego, por exemplo. Causa. É um ajuste ruim, mas assim, a gente não tem opção. Claro que quando você corta muito investimento em um ano, você não pode fazer a mesma coisa no ano seguinte. Então, assim, a maior fonte de economia do governo do lado da despesa esse ano não é corte de custeio, é corte de investimento. No próximo ano, você não vai conseguir repetir isso nem nos anos subsequentes. Por que não consegue? Porque senão o governo vai ter, por exemplo, o próximo ano o governo tinha dito que ia fazer uma meta de primário de 0,7 do PIB. Ele vai terminar esse ano, possivelmente, com investimento público do governo federal, exatamente isso, 0,7 do PIB. Se ele fosse cortar para fazer o superávit primário do setor público, que é 0,7 do PIB, ele teria que cortar todo o investimento. Tudo.
Então é impossível. Então cortar o investimento na magnitude que o governo está cortando esse ano, não dá. Isso está muito claro, inclusive, no projeto, na proposta orçamentária que enviaram ao Congresso. E a gente com déficit de 30 bi, né? E a gente entra, então, em pessoal e custeio. Pessoal, aí tem pessoal, o governo, até nos primeiros 7 meses do ano, a folha de pessoal do governo teve uma queda real de mais ou menos 1,5 bilhão. A tendência é essa queda diminuir. Por quê? Porque o governo começou a reajustar algumas carreiras. Então, por exemplo, o Ministério Público teve um reajuste, há 2 semanas atrás, aprovado no Senado, de 41% em 4 anos. A Justiça está pedindo 60%. Que daí é uma reação em cadeia. Aí reação em cadeia. Então, assim, essa economia de queda real da folha de pessoal, ela tende, enfim, a desaparecer nos próximos anos. Essa economia, ela se deu por quê? Como é que se dá Porque a fórmula de reajuste que tinha sido combinado lá atrás, em 2011, 2012, era que o reajuste dos funcionários ia ser de 5% ao ano. Como a inflação está muito maior, então você teve uma economia temporária, né? Mas a tendência, enfim, daqui para frente é isso pessoal não ocorrer, né? E no caso de custeio, a gente tem um grande problema. Na questão de custeio, primeiro, o que é despesa de custeio? Nem sempre despesa de custeio é gasolina, é xerox. Na realidade, despesa de custeio, todos os programas sociais e previdência está em despesa de custeio. Quando eu olho só para custeio, mais da metade dessa despesa de custeio é despesa com aposentadoria e pensão do INSS. Então, praticamente metade dessa despesa de custeio, um pouco mais da metade, eu não consigo reduzir rapidamente. Não. E a tendência é aumentar. Por quê? Porque o indexador do pagamento do benefício previdenciário, aposentadoria e pensão, é o salário mínimo. O salário mínimo, ele tem uma regra que é a inflação do ano passado mais o crescimento real do PIB de 2 anos anteriores. Aí vocês vão me falar, mas o crescimento do PIB em 2014 foi quase 0. Então a correção real do salário mínimo próximo ano, 2016, 2 anos depois de 2014, será 0. A correção real, sim. Mas a inflação esse ano vai ser perto de 10%. Logo, a correção do salário mínimo próximo ano será de 10%. Em uma economia que está fazendo um esforço de reduzir a inflação para 5,5%. Então, assim, não vai me assustar se no próximo ano eu tiver muitas prefeituras que não vão conseguir pagar os salários. Que você dizia que o problema nos estados e municípios está começando agora, né? Tá, os estados e municípios, quando a gente vê até agora, eles estão cortando muito investimento como governo federal. Renegociaram alguns contratos, conseguiram segurar alguns gastos, mas os estados e municípios estão tendo perda de arrecadação. E isso está se agravando. Isso está se agravando. Então, assim, a tendência dos estados e municípios também é piorar, com um agravante ainda. Os estados, nos últimos 2 anos, aumentaram muito a dívida com um programa de empréstimo de bancos públicos. E vários estados aumentaram a dívida externa. Tem uma proporção muito grande da dívida que é a dívida externa. Então, essas dívidas que os estados contraíram nos últimos 2 anos, elas ainda não começaram a ser pagas, começarão a ser pagas no próximo ano. Então, os estados, daqui a 1 ano, terão um serviço da dívida muito maior de juros e pagamento de principal e não terão dinheiro para fazer esse serviço da dívida. Vem cá, a lei de responsabilidade fiscal já foi rasgada e jogada no lixo ou não? A lei de responsabilidade fiscal, a gente aprendeu nos últimos anos que um governo que quer gastar e pegar as falhas de lei de responsabilidade fiscal tem um sucesso muito grande. Então, por exemplo, o ministro da Fazenda, se ele quiser segurar empréstimo para Estado, ele consegue. Ele pode se negar a dar garantias. Mas a prática dos últimos 4 anos foi o Tesouro dar várias garantias para empréstimos novos dos estados, inclusive colocar bancos públicos para emprestar para o Estado. Ou seja, incentivou. Incentivou muito. Segundo, a lei de responsabilidade fiscal fala o seguinte também, para cada despesa de caráter continuado, o que é despesa de caráter continuado? É uma despesa que se repete ano após ano. Para uma despesa de caráter continuado, você tem que mostrar, o governo tem que mostrar a fonte de recurso, da receita. Só que o governo não entendeu que subsídio era uma despesa de caráter continuado. Mas, na verdade, a gente criou uma montanha de subsídios que o governo vai ficar pagando isso ao longo de vários anos. E não tem a receita. Agora, Mansueto, a lei de responsabilidade fiscal não é atropelada quando se manda para o Congresso um orçamento deficitário?
Não, não porque a definição, o que a lei exige é que o governo tem que mandar para o Congresso um orçamento equilibrado. E o equilibrado aí não é o conceito de primário, é que você tem que ter receita e despesa igual, sendo que parte da receita pode ser dívida. A receita pode ser dívida. O Brasil é criativo. Né? Exatamente. Então a lei de responsabilidade fiscal, ela não impede um déficit primário, só que o déficit tem que estar previsto na lei de diretrizes orçamentárias. Bom, a gente foi aqui pintando, a gente falou de um monte de coisas, né? Vamos tentar botar alguma ordem no nosso raciocínio aqui para o espectador. Você demonstrou que assim, o governo não pode mais cortar investimento, que o governo incentivou o endividamento dos estados, que o governo não tem muita margem para cortar custeio. Como é que você resume essas ideias todas? Qual que é o quadro para... Bom, o quadro o governo, eu acho assim, todo tipo de economia de curto prazo, de custeio, que o governo puder fazer, ele tem que fazer. E tem que explicar para a sociedade. Mas, além disso, tem uma parte, assim, que ninguém gosta... Isso já é para 2016. Esse Sem ano dúvida. já não se fala mais para 2016. Além disso, infelizmente, o governo terá que cortar vários programas e rever desonerações. Então, assim, o governo começou vários programas novos, Ciência Sem Fronteira, Minha Casa Minha Vida, Pronatec, que são programas que têm seu mérito, que a gente pode discutir, enfim, problemas de custo, se são programas que têm ou não um controle razoável, mas independentemente do mérito desses programas, a gente criou programas sem criar espaço fiscal para esses programas. Não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro. Vai acabar por falta de dinheiro. O governo já está cortando esse ano o Pronatec. O governo já está cortando esse ano Minha Casa Minha Vida. O orçamento que eles colocaram para Minha Casa Minha Vida para o próximo ano, em valor nominal, é o mesmo do ano passado, de 2014. Então, você vai ter uma queda real de mais de 10% no programa Minha Casa Minha Vida. Então, o governo está cortando programas que eram importantes para o governo, porque simplesmente não tem recurso. E um país como o Brasil, que quase 90% da despesa é obrigatória, você cortar rapidamente a despesa de custeio é muito problemático. É difícil. Para a gente ter uma ideia do montante, o que é isso, novamente, de 2015 a 2018, estou falando de um esforço fiscal de 200 bilhões de reais. Se o governo resolvesse cortar todo o custeio das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha, economizaria 12 bilhões de reais. Quer dizer, o que se precisa é muito... 5% do que seria preciso. Mansueto, você disse que nessa tua exposição fica muito claro que vai precisar aumentar imposto criando novos ou aumentando alíquotas, é isso? Você acha que existem condições políticas para isso? Que se você criar se aumentar imposto? Não é difícil, mas depende de como você construir eventualmente esse consenso. Agora tem um risco. Se a saída for apenas aumentar imposto, daqui a 3 anos a gente terá o mesmo problema. Perfeito. Então, assim, se tiver que aumentar imposto, eu acho que tem que ser primeiro uma coisa residual. O governo deve tentar toda uma agenda de redução de gasto, de mudança de regras, de tal forma que o gasto daqui para frente cresça a um ritmo muito menor. Então, se a conta não fechar, ele faz o resíduo com carga tributária. Não começar o processo com aumento de carga tributária. Claro. Segundo... Que foi a impressão que se deu na última semana, né? Exatamente. Que a saída mágica para tudo era criar imposto. Você está dizendo que não. Peraí, vamos primeiro fazer a outra parte. Exato. E depois o que a gente precisar de esforço extra, a gente enfia a goela abaixo da sociedade com imposto, mas tem uma desculpa um pouco... É isso, né? Exato. E simultaneamente, você colocar no Congresso uma pauta de discutir algumas vinculações que existem do gasto em relação ao crescimento da economia e da receita, e também regras que envolvem, por exemplo, as regras de previdência. Então, o Brasil é inconcebível hoje, ainda hoje, que a idade média de aposentadoria por tempo de contribuição para mulheres seja 52 anos e homens 54 anos. Quer dizer, quem deve se aposentar são pessoas velhas e idosas, não pessoas jovens. Então, um país que por tempo de contribuição se aposenta
com 52 anos mulher e 54 homem, tem alguma coisa errada. E absolutamente produtivos ainda, sob qualquer ponto de vista que você veja. Isso, né? Terá que ser revisto. Isso terá que ser revisto. Outras regras de indexação, por exemplo, a gente perde a noção, o crescimento real da receita dos estados no Brasil, de 2004 a 2013 e 2014, foi mais ou menos entre 60% e 70%. Crescimento real de receita. Então quer dizer que eles enfiaram a mão na nossa cumbuca. A economia estava crescendo muito, a receita cresceu muito. E simultaneamente a isso, se a receita cresceu 60%, 70%, significa que o gasto com educação e saúde dos estados cresceu na mesma proporção, porque é gasto vinculado. É vinculado, né? Então assim, a gente teve aí na última década um crescimento brutal de gasto real com áreas essenciais e a gente não sente essa melhora. Isso, infelizmente, não vai se repetir na próxima década. Então a gente está entrando num período em que a gente vai ter que rever várias regras em relação à aposentadoria, à concessão de benefícios, a programas sociais. Salário mínimo, reajuste do salário mínimo, o que é que tem que fazer? O reajuste do salário mínimo no caso do Brasil, tem um problema. No mundo todo, quando você tem esse debate de salário mínimo, o debate é como o salário mínimo afeta ou não o mercado de trabalho e o desemprego. Esse é o debate lá fora. Quando o salário mínimo é muito alto, claro, corre o risco de afetar desemprego, etc. Quando o salário mínimo é muito baixo, você aumenta, não tem esse efeito. No Brasil, o debate é muito mais complicado. Por quê? Porque o salário mínimo, se você pega todos os grandes programas sociais no âmbito do governo federal, é previdência. É o benefício para idosos que nunca contribuíram para a Previdência, mas que têm direito a uma aposentadoria porque moram em famílias pobres. O benefício do deficiente, abono salarial, seguro-desemprego, os grandes grupos de gasto social, com exceção do Bolsa Família, todos os outros são indexados ao salário mínimo. Então, quando você aumenta o salário mínimo no Brasil, tem impacto imediato, automático, em todo o gasto social. E, infelizmente, não dá mais para você continuar com essa mesma regra, porque, imagina, desde 95 o salário mínimo real no Brasil aumentou em mais de 150% real. Então, assim, só o efeito do salário mínimo... Desde 95, 20 anos. Só o impacto, exatamente, só o impacto do salário mínimo na conta social, nos programas sociais, foi brutal. E aí tem uma coisa que a gente precisa discutir, que é a qualidade do que a gente chama de gasto social. Então, assim, gasto social, caso de previdência, é mais ou menos 12% do PIB. Nem toda previdência é gasto social. Tem uma parte grande de previdência que é algo que é assistencialista, que são pessoas que nunca contribuíram para o sistema e recebem. A gente tem que discutir o seguinte, faz sentido essa pessoa ter como piso de um programa que é assistencial, o mesmo que uma pessoa que contribuiu. Não tem dinheiro, tá vendo? Agora, você está apresentando que é, no mínimo, um esboço que me parece muito bom de um programa de reajuste, de ajuste fiscal. O governo tem algum programa? Olha, o ministro Levi tem algum programa desse tipo, ou o Nelson Barbosa tem? Alguém tem um projeto? Porque a sensação que a gente tem é de que o governo não sabe o que vai fazer. Augusto, eu acho que os ministros têm falado isso, o Joaquim Levi tem falado isso, do programa da Previdência, o Nelson Barbosa, o ministro Nelson Barbosa um pouco. Agora tem o seguinte, quando a gente coloca toda essa agenda estrutural de modificar regras, etc., quando a gente conversa com cientistas políticos, eu faço a pergunta para ele, é possível toda uma agenda de reforma estrutural em um governo politicamente fraco? E todos me falam não. Esse é o problema. Então, assim, eu como economista quero acreditar que essa agenda estrutural vai avançar. Meus amigos cientistas políticos me falam que enquanto o governo não for forte e não tiver uma base política forte, a agenda estrutural não avança. E aí, se essa agenda estrutural não avançar, se o governo não tiver receita adicional para cumprir com as metas de curto prazo, aí a gente entra no piores do mundo, que é possivelmente a inflação alta e a dívida crescendo, passando muito além de 70% do PIB. E cabe uma observação, não existe nenhum país, a nossa dívida passar 70% do PIB, não será daqui a 4 anos, será próximo ano. E não existe nenhum país emergente com a dívida bruta sobre PIB de 70% que tenha grau de investimento. A presidente Dilma gosta de dizer, não, mas 70% do PIB é uma dívida baixa comparada com a de outros países do mundo. Tem algum problema nessa afirmação? Tem, porque a dívida de 70% do PIB seria muito baixa se o Brasil pudesse se comparar com a Alemanha, com o Japão, com os Estados Unidos. Então, Japão, a Alemanha, Estados Unidos são países que financiam
com título de 10, 20 anos com taxa de juros real negativa. A taxa de juros real de longo prazo do Brasil ontem chegou a 9% ao ano. Então, assim, o custo da dívida do Brasil, de 70% do PIB, é um custo que é muito mais caro, por exemplo, do que o custo da dívida da Grécia, que era 170% do PIB. Então, assim, o Brasil tem que se comparar com um grupo de países que tem um nível de desenvolvimento semelhante ao nosso, que são países emergentes. E até 2, 3 anos atrás, do grupo de emergentes, o país mais endividado do mundo era a Índia, que tinha uma dívida bruta de 66% do PIB. O Brasil, esse ano, já está ultrapassando a Índia. Passará a ser o país emergente com maior nível de endividamento e maior carga de juros. Então, é sim um problema. Então, esse argumento da Dilma, ela está querendo nos colocar numa turma que não é a nossa. Exatamente. Ela está querendo se pôr de penetra ali no baile dos bacanas. O governo insiste, a presidente Dilma, sobretudo, insiste em dizer que a crise é internacional. Por tudo que você tem dito, eu acho que a crise foi construída aqui. É uma obra do governo. Queria que você me dissesse se a crise é internacional ou nasceu, ou é brasileira. Deixa eu complementar com uma pergunta que é a mesma coisa, só que você falou de várias coisas, né? A indexação do salário mínimo, o nível, aquilo que o governo pode mexer, menos de 10% das despesas que ele tem, quase todo o resto tem vinculação, está de alguma forma determinado pela lei. Então, assim, o que é estrutural, né, do nosso problema, o que sei lá, vai requerer reforma da Constituição. Isso. E o que foi a armadilha que o próprio governo montou para si? Vamos lá, quer dizer, essa parte de crescimento de previdência, essas regras de vinculações que puxam o gasto com saúde e educação, isso é estrutural. Então, o Brasil aprovou recentemente, ano passado, um Plano Nacional de Educação que fala que até 2024, daqui a 9 anos, o gasto com a educação do setor público será de 10% do PIB. Hoje é 6, 6,5%. Ou seja, eu já tenho contratado um crescimento da despesa em educação até 2024 de 10% do PIB, que é um crescimento para 10% do PIB, que é um crescimento de 3,5 pontos do PIB. Aí alguém pode falar, mas se o Brasil passar a crescer 5% ao ano, não muda nada, porque 5% ao ano, como é vinculado ao PIB, o gasto também será muito maior. Então, assim, claramente isso vai ter que ser modificado. A gente pode se enganar, mas o Brasil não conseguirá cumprir as metas de gasto que estão no Plano Nacional de Educação. A questão de previdência, você pode estabelecer idade mínima, isso pode ser progressivo, modificar um pouco a regra do mínimo, dividir o que é assistencialismo do que é previdência, tudo isso é estrutural. Agora tem uma parte conjuntural que foram erros nossos. Exemplo mais claro disso, vou citar, a expansão da dívida para mandar dinheiro para os bancos públicos, emprestar aos bancos públicos para dar crédito subsidiado para vários setores no Brasil. Claro que todo mundo quer ter crédito subsidiado, mas você não consegue ofertar crédito subsidiado para todo mundo. Aí você cria uma desigualdade muito grande na economia, entre aqueles que têm acesso ao crédito subsidiado e aqueles que não têm acesso ao crédito subsidiado. E o que se fez, né? Uma distorção. E o que se fez no Brasil nos últimos anos, para se ter uma ideia, é o seguinte: o Tesouro emprestava para bancos públicos, em 2007, final de 2007, 14 bilhões de reais, mais ou menos 0,4% do PIB. Esse número hoje, final do ano passado, foi para 550 bilhões de reais, 10,5% do PIB. Você de 14 para 550 bilhões de reais no período de 7 anos, período de 6 anos, que era final de 2007 até 2014. Isso significa que você aumentou sua dívida em 10 pontos do PIB. Para isso, nenhum país do mundo nos mandou fazer isso. O governo fez isso por quê? Interesse eleitoral? O governo tem isso é uma coisa bem interessante, que é até algo paradoxal, que aproxima um pouco a esquerda latino-americana e a brasileira um pouco da direita. Essa ideia que você tem que subsidiar ricos. Então, assim, o governo achava que eu vou dar muito crédito subsidiado para várias empresas, para setores especiais, e isso vai promover mais crescimento do emprego, mais investimento e mais crescimento. Isso não ocorreu. E quando não ocorria, o resultado não era aquele que o governo esperava, o governo dobrava a aposta. O governo dava mais crédito subsidiado, fazia mais intervenção setorial, aumentava a proteção da indústria nacional. Então, tudo isso... Quando não chegava na meta, dobrava a meta. Dobrava a meta. Exatamente. Perfeito. Então, assim, a gente tem hoje uma herança, porque essa dívida que você criou, de 500 bilhões de reais, mais de 500 bilhões de reais, num espaço de 6, 7 anos,
isso não será pago em algo como 3, 4 anos. É algo que vai ficar e pesar nas contas públicas por décadas. Mas vem cá, não é só cortar o subsídio? Pronto, cortei o subsídio. É ótimo. O ministro, logo quando assumiu, a nova equipe econômica aumentou as taxas de empréstimo dos bancos públicos. O Levi. Mais do que dobrou. Só que quando você deu esse crédito subsidiado, até o ano passado, você fez empréstimo de 6, 8, 10 anos. Então, se alguém comprou um caminhão financiado pelo BNDES a um juro de 3,5% em 2013, por um prazo de 5 anos, até 2018 esse empréstimo está correndo e o subsídio também. E um bom exemplo disso é o que aconteceu no primeiro semestre desse ano. No primeiro semestre desse ano, uma das contas, a conta que mais cresceu depois de Previdência foi o pagamento de subsídios, o custo que o Tesouro tem com a desoneração da folha, que foi dado, sem o governo ter espaço fiscal, causou um custo para o governo, e também dívida que o governo tem com o FGTS. O governo recolhia o FGTS e não passava para o FGTS. Essas contas atrasadas foram as que mais cresceram. É coisa do passado, é uma herança maldita do governo Dilma I para o governo Dilma II. Então, a conta de subsídio, voltando ao seu ponto, por que ela não acaba? Porque hoje o governo está pagando subsídios atrasados. Os subsídios foram dados, o Tesouro falou para os bancos públicos, emprestem a uma taxa muito barata, muitas vezes menor do que a inflação, e eu vou cobrir sua perda. Só que o governo não cobriu e agora está pagando essa conta, que são as pedaladas fiscais. O prazo médio desses subsídios é de quanto? 5 anos. 5 anos. Então é uma conta que vai pesar até o final desse governo e vai continuar. Ou seja, a Dilma se esfaqueou mesmo até o final do segundo mandato dela. Ela vai ter uma conta de subsídio, que, por exemplo, uma conta de subsídio que tem que pagar os bancos públicos, que era na média nos últimos anos, uma conta de 10 bilhões por ano, vai para 28 bilhões. Agora, Mansueto, o único setor, queria saber isso aí, porque a existência dessa ilha, o único setor que parece satisfeito com a situação é o financeiro. Por quê? Os bancos particulares, por quê? Setor financeiro, duas coisas. A minha visão muito pessoal. Primeiro que o setor financeiro, num país que gasta muito e paga juros muito altos, o setor financeiro, claro, sempre vai ter uma válvula de escapatória que as outras empresas não têm. Então, o setor financeiro, enfim, é mais bem posicionado, não é culpa dele, é culpa do país que gasta muito e paga juros altos. Os juros altos é uma consequência de erros, não a causa. Então, assim, o setor financeiro tem como se proteger. Adicionalmente, eu tenho uma hipótese, gostaria que alguém me comprovasse que eu estou errado, que é o seguinte: hoje em dia, mais da metade do crédito no Brasil vem de bancos públicos. Mais da metade vem de bancos públicos. Então, possivelmente, assim, quando você tem mais da metade do crédito vindo de bancos públicos, a taxa de juros que equilibra todo esse sistema é uma taxa que, para o banco público, embora ele seja muito rentável, para o banco privado é muito mais rentável, porque ele é mais eficiente. Perfeito. Então, assim, o fato de eu ter um crédito muito grande via banco público, isso não é ruim para o banco privado, porque ele vai cobrar uma taxa, os bancos públicos, para se equilibrarem, vão cobrar uma taxa muito alta. Isso vai levar o sistema todo a ter uma taxa de juros. Dá uma desculpa para que o sistema tenha uma taxa alta também. Exatamente. Então, assim, não é questão... algumas pessoas falam, banco privado é muito ganancioso. Quer dizer, se isso fosse verdade, as pessoas esquecem que mais da metade do crédito do Brasil é crédito público. Claro. Então, assim, se mais da metade é do crédito público, então por que a taxa não é menor? Não é questão de banco privado. E é um crédito concedido com essa lógica que você estava explicitando agora, dos subsídios, que tem um monte de... Né, isso causa várias ineficiências, porque assim, se eu tenho um crédito que é direcionado com um juro menor, aumenta o custo do juro que é livre, da parte do crédito que é livre. Então você vai causando uma série de inconsistências, enfim, no sistema. Então, assim, a gente tem uma agenda para desmontar, que é tanto uma agenda micro, porque você criou várias regras que dificultam o crescimento da economia, que afetam a produtividade. Petrobras, o presidente da Petrobras esteve no Congresso em março e perguntaram ao presidente da Petrobras se a Petrobras cumpria com o índice de conteúdo nacional que a Petrobras acordou junto à Agência Nacional de Petróleo. E o presidente da Petrobras falou, não cumpro, porque eu não consigo. E o Brasil não quer rever esse índice de conteúdo nacional. Então você criou várias regras que atrapalham o investimento, dificultam a produtividade, encarece a produção. E além desses problemas micros, eu tenho agora um problema macro, que é a inflação alta, uma crise fiscal que, a curto prazo, o governo só consegue resolver se aumentar um pouco a carga tributária, e ainda todo esse problema estrutural dessa agenda de reformas, que não está muito claro como o governo vai encaminhar, tendo uma base política fraca, e como ele vai aprovar isso no Congresso.
Uma coisa que me chamou muita atenção nessa semana é que a maior defesa até quinta-feira, até antes do pronunciamento ontem, do ministro da Casa Civil e da presidente, a maior defesa do ministro da Fazenda foi feito por um senador de oposição, num discurso terça-feira, o senador Tasso Gereissati, e por alguns empresários. E o governo se calou. Só na quinta-feira, no final da semana, com o aumento, enfim, da instabilidade do Brasil, o governo veio a público defender o seu ministro. E o PT não defendeu o ministro, ou seja... mas e nem vai, né? Não, e aliás se manifesta contra, na rua, inclusive. Mas isso é uma grande contradição. E o Aloysio Mercadante, que foi lá defender o ministro, certamente estava com o dedo cruzado aqui, assim, nas costas, né? Parece diretor de time de futebol quando diz que o técnico está prestigiado. Mas é uma coisa, porque você não vê que assim, o partido do governo é que deveria tentar convencer aos demais partidos da necessidade de ajuste. Você que está lá em Brasília, que foi economista, é economista do IPEA, mas licenciado, não é isso? Já está há algum tempo fora do Instituto. Conhece o Levi, conhece o Barbosa. Como é que você vê a dinâmica dos dois? O Barbosa está ali de olho na cadeira do Levi? Como é que você... Bom, isso aí eu não sei, mas são duas pessoas, assim, dois economistas com um histórico bem diferente. Né? Então, assim, o Nelson Barbosa, ele fez várias apresentações até antes de ser indicado ministro do Planejamento, ele estava na academia, ele deixava muito claro nas apresentações dele a necessidade de ajuste, mas falava, o modelo Dilma 1 está correto. Essas intervenções do governo para promover tal setor, alguma empresa, isso é correto. O erro foram os exageros que foram cometidos. Então errou na dose, mas não no princípio. Não no modelo. Quando você conversava com o Joaquim Levy, antes dele também entrar no governo, pelas declarações que ele dava, apresentações, enfim, que todo mundo se encontrava com ele, escutava o que ele falava, o Joaquim Levy tinha um diagnóstico diferente, que ele inclusive deixou muito claro no discurso de posse dele. Isso. Que era o seguinte, não, esse modelo está errado, esse modelo que empresas iguais são tratadas de forma desiguais. No Brasil, você tem duas empresas exatamente iguais, elas possivelmente vão ter carga tributária diferente, porque estão em regimes tributários diferentes. Ou uma está localizada no estado que tem incentivo que a outra não tem. Então, todo esse modelo, que ele chama de patrimonialismo, ele criticou. Então, assim, o Joaquim Levy, como economista, antes de ministro, olhava para tudo que foi feito no primeiro governo Dilma I e falava, todo esse modelo está equivocado. Esse modelo de intervenção causa distorções, leva a uma estagnação de produtividade, a uma queda do crescimento, e isso precisa ser modificado. Então, são duas pessoas com visões de mundo bastante diferentes, né? O que não seria problema, a meu ver, se você tem uma pessoa que arbitra o conflito e um programa definido, claramente Exatamente. definido, e não existe isso. Exato. Então, olha só, vamos começar a arrematar aqui a nossa conversa, né? Não dá para o governo Dilma dizer que a culpa não é dele. Ele tem uma responsabilidade que é clara e que os números demonstram, não é isso, Mansueto? Sem dúvida. O problema da inflação hoje é decorrência de uma série de problemas. Por exemplo, você passou anos tentando segurar o preço da gasolina. Fez uma redução, claro que todo mundo quer reduzir o preço da energia, mas você fez uma redução do preço de energia à força no momento que você estava usando as termoelétricas e tinha que aumentar o preço da energia. Deu subsídio para o setor de energia. E sem que alguém tivesse reivindicado. Ninguém estava pedindo para reduzir. Exatamente. Nada, resolveu. Então, assim, fez uma redução forçada de juros no momento que você estava com a inflação se acelerando. Aí depois teve que segurar o preço da gasolina, da energia, porque voltou a subir os juros, a inflação não estava caindo. Então, o governo foi criando uma série de distorções que desembocou agora, assim, mas a culpa disso não foi a crise internacional. A crise internacional ocorreu no mundo todo. Os outros países da América Latina... Já estão saindo. Os outros países da América Latina, alguns inclusive muito mais dependentes de commodities do que a gente, eles estão sofrendo, mas estão com crescimento positivo. A Colômbia ia crescer 5% esse ano, vai crescer 3% por causa da queda do preço de petróleo. Mas é uma queda de 5 para 3%. O Brasil pode ter um crescimento negativo esse ano de menos 3%. Então, assim, são cenários bastante diferentes. É que você disse, a Dilma produziu uma herança maldita e ela é a herdeira. Essa conta da derrama de crédito fácil e que distorce as coisas da ordem de mais de 500 bilhões, eu acho que esse é o número que marca a maluquice, né? Agora, a gente tem também a agenda de reforma estrutural, que daí
tem que mexer não só no que foi feito agora, mas, sei lá, um modelo que foi criado com a Constituição de 88, dá para dizer, muitas dessas coisas, não é isso, Mansueto? Exato. E daí não basta o governo se dar conta disso, né? Não. É a política, a política claro, e até a sociedade como até porque um todo. a saída também é política, né? Sem A dúvida. crise econômica e a crise política se confundem. E de certa maneira nós mesmos, né? A gente precisa entender que a gente está jogando para a geração que vem aí uma pedra que é pesada demais para carregar, né? Correto. Que a gente está legando, na verdade, um país que é inviável, de certa maneira, não é isso? Sim, o Brasil... Você tem filho pequeno, né? Tenho Você filho me disse. pequeno, tenho 2 filhos pequenos. Primeiro, assim, o Brasil hoje é um país caro. O Brasil tem uma carga tributária de 35%, em torno de 34%, 35% do PIB, com essa série de PIB maior, a nova série de PIB, mas é uma carga tributária que é extremamente elevada para o nosso nível de desenvolvimento. A gente tem despesas, se a gente não mudar as regras que existem hoje, em relação à Previdência, a meta de gastar com a educação 10% do PIB até 2024, crescimento do gasto com saúde que vai ocorrer, a gente está falando de um país que vai ter que aumentar a carga tributária em quase 10 pontos do PIB nos próximos 15, 20 anos. Então, assim, esse modelo hoje é inviável. Não ocorrerá um novo boom de commodities para nos salvar. E mesmo que o país passe a crescer mais rápido, se por acaso tiver um milagre de Deus e o país começar a crescer mais rápido, 4, 5% ao ano, o problema não vai embora, porque os gastos são indexados ao crescimento do PIB, ao crescimento da receita. Então, chegou um momento que o Brasil vai ter que adotar por imposição, por imposições estruturais da realidade, uma agenda de reformas, que é uma agenda de reforma que não vai se esgotar em 1 ano ou 2 anos. A gente vai ter que ser novamente um governo reformista, como foi um pouco os anos 90. Passar anos fazendo reformas e resolvendo enfim, essas maluquices que se criou nos últimos 5, 6, 7 anos. Perdemos alguns anos. Muito. E que agravou a questão estrutural. O que se fez no país nos últimos 6, 7 anos, agravou a questão estrutural. Então você juntou o problema estrutural com o problema de curto prazo, com a queda muito forte do crescimento, estagnação de produtividade, vai ter que consertar tudo isso. Quer dizer que se as maluquices não tivessem sido feitas nos últimos anos, talvez a gente pudesse desmontar a bomba estrutural com um pouquinho mais de tempo. Agora virou... Exatamente. Agora não tem mais jeito. Exatamente. É uma questão urgente, urgentíssima. Ainda bem que você não tem queixo de vidro, hein, Augusto? Porque senão... Pois é, já vim preparado, né, para o espanto. Eu disse que as notícias não eram boas, mas é bom ter alguém falando com clareza sobre a situação em que a gente se meteu. E vamos procurar saída, né, Mansueto? Claro, assim, o futuro do país não está dado. Quer dizer, o futuro cabe a nós como sociedade, com um debate claro, colocando escolhas difíceis na mesa, enfim, criar esse futuro. Só que é muito claro, não vamos nos enganar, a gente está numa situação difícil, o maior crescimento, uma recuperação de confiança dos empresários e um aumento de investimento não vai resolver esse problema. O Brasil vai precisar adotar uma série de reformas, é um mundo novo, é um mundo muito mais competitivo, o Brasil nesse mundo é um país que tem carga tributária muito elevada, a produtividade do trabalhador é baixa, é um país que gasta muito e é um país que não vai ser salvo pelo novo mundo de commodities. Então a gente tem decisões difíceis para tomar e para consertar esse país, para eventualmente evitar essa agenda, enfim, que não é muito bonita para daqui a 15, 20 anos. Né? Muito bem, muito obrigado, Mansueto. Obrigado, Augusto. Obrigado, Greve. Obrigado a vocês que nos assistiram e olha, vai dar certo, hein?